O clima no STF tá cada dia pior. E os coleguinhas ali do Xandão já deram um jeito de mandar um recado pra ele por conta dessas lambanças, né? E essa pressa toda que ele tá fazendo com o julgamento do Bolsonaro. Vamos entender um pouquinho sobre esse assunto, mas não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo e se inscreva aqui no canal caso não seja inscrito ainda. Bom, saiu aqui no Globo a Suprema pressa de Moraes ao pedir pauta para o julgamento de Bolsonaro. A gente sabe que normalmente os julgamentos aqui no Brasil levam bastante tempo, anos inclusive. O próprio Lula, quando foi condenado, levou 6 anos com todas as investigações, oitivas. Então foi um processo que teve todas as instâncias, né, teve recurso, tudo dentro dos conformes. E é justo, está certo que tenha realmente a ampla defesa, né, o poder do réu poder se defender. Agora, esse processo contra o Bolsonaro foi um processo a jato. Nunca antes se viu um processo numa velocidade assim tão grande, que foi iniciado no começo desse ano e já tá para fechar o julgamento, já para condenar mesmo o Bolsonaro. Se bem que hoje eu já não acredito muito na condenação. Até pouco tempo atrás eu realmente tinha como certo essa condenação porque eles precisavam. Hoje eu já tenho minhas dúvidas se realmente Bolsonaro vai ser condenado, porque a gente sabe que esse julgamento show, ele é político, né? Não tem nada a ver com direito aqui. Alexandre de Moraes levou menos de 24 horas após a apresentação das alegações finais das defesas dos réus para pedir que o presidente da primeira turma do STF, Cristiano Zanin, paute o julgamento da ação que apura a tentativa de golpe liderada por Jair Bolsonaro, de acordo com essa criação, né, essa invenção que eles tiveram aí, e mais 7 aliados, marcado para 2 de setembro. O ministro, no entanto, ainda não fez o mesmo com o caso Marielle Franco, cuja a instrução criminal acabou há cerca de 2 meses. Também está na fila de julgamento a ação contra a cúpula da PM do DF, acusada de omissão nos atos 8 de janeiro. Então o pessoal tá querendo dizer o quê? Poxa, não, tá ficando incoerente, tá ficando complicado. Tem coisa aí mais antiga que não foi colocado essa pressa toda, não foi já marcado a data para o fechamento, para o julgamento, mas no caso do Bolsonaro, assim que encerrou, em 24 horas já marcou a data para o julgamento. Então, tá bem evidente isso, que tem gente que fala sobre que Bolsonaro merece ser preso, mas esse pessoal só tá se aproveitando, porque já ficou claro pra todo mundo que é só um circo, que eles estão realmente perseguindo o Bolsonaro. E pra quem não gosta do Bolsonaro, tá certo mesmo. Por mais que não esteja correndo os ritos, eu não gosto do Bolsonaro, então tá certo que ele seja preso. Esse é o pensamento desse pessoal. Infelizmente, a gente vê isso sim. E outro detalhe aqui, a decisão que pode incendiar o 7 de setembro deste ano, né? A decisão do Cristiano Zanin de marcar o julgamento da trama golpista de Jair Bolsonaro entre os dias 2 e 12 de dezembro promete gerar atos maiores no dia da independência deste ano. Então, o julgamento ele vai começar no dia 2, então vai ser iniciado antes do 7 de setembro, mas está previsto para finalizar dia 12. Ou seja, isso vai incentivar ainda mais manifestações gigantescas por todo o país. Só a menção, só a questão daquela perseguição que o Xandão fez com o Bolsonaro, com aquele mandado de busca e apreensão, aquela pseudo-prisão que ele já tinha iniciado colocando tornozeleira eletrônica no Bolsonaro, isso aí já gerou manifestações espontâneas. E aí, logo em seguida, quando teve a marcação das manifestações, tudo certinho, no dia 3, então foram gigantescas. E aí, por conta desse pavor que eles estavam com o Bolsonaro, mais uma vez, o Xandão pegou e mandou o Bolsonaro em prisão domiciliar. E isso a gente percebe que é mais uma cagada, mais uma lambança que ele tá fazendo, que só atrapalha o lado deles. Por quê? Porque mais e mais pessoas começam a perceber o quanto é evidente essa perseguição política aí contra o Bolsonaro. E aí a gente espera que realmente acaba incendiando esse país. Eu torço muito para que o pior não aconteça, né? Para que as manifestações continuem sendo ordeiras, né? E realmente, esse pessoal que hoje até então estava muito confortável com relação ao julgamento do Bolsonaro, eles precisavam realmente poder justificar todas as lambanças que fizeram no passado, colocando o Bolsonaro como líder de uma trama golpista, né? Porque eles ficaram 4 anos acusando o Bolsonaro de golpe, então tiveram que inventar um golpe para colocar o Bolsonaro como líder. Apesar de não ter consistência nenhuma, não ter nenhuma ligação do Bolsonaro com tudo isso, né? A gente sabe que é só um julgamento show. Eles precisam disso. Só que hoje, com a Magnitsky aí batendo a porta, inclusive dessa questão da prisão do Bolsonaro, que não foi consultado nenhum dos coleguinhas ali, dos togados, não foi consultado o PGR, não foi consultado ninguém. Ele pegou e tomou essa decisão para quê? Para jogar para o pessoal votar. E ele ainda não mandou para a primeira turma para votar, é porque ele sabe que se colocar, o pessoal vai votar contra ele. Eles não estão tão favoráveis assim. E se até agora não estão, o Moraes não tem esse apoio para eles poderem votar a favor do Moraes,
Então a gente imagina que não vai conseguir maioria para condenar o Bolsonaro. E aí é aquele detalhe, eles querem o quanto antes poder resolver isso e já marcaram para agora, porque mesmo que um ministro ele peça vista, ainda tem 90 dias para poder ficar segurando o processo, então em dezembro já retomaria e daria tempo de concluir. Mas a gente sabe que quanto mais protelar, quanto mais longe tiver isso, a Magnitsky ela vai começar a arrochar cada vez mais. Os bancos estão segurando para não processar, não realmente cortar de vez as contas do Xandão, que é o que eles deveriam já ter feito, né? Mas o medo do Xandão, do STF chegar e obrigar eles, por força da lei do STF, de forçar os bancos de manter essas contas, pode ser pior. Então a gente está em momentos assim cruciais nessa pseudo-república que a gente vive, né? Bom, eu gostaria de saber a sua opinião a respeito desse assunto, você pode deixar aqui no campo dos comentários. E se gostou, curta, compartilhe e se inscreva aqui no canal. Eu fico por aqui, um forte abraço e até a próxima.